com a saída do Brasil da Aliança Internacional Anti-Aborto, como é que a senhora analisa essa ação do atual governo? Eu analiso como um retrocesso, uma sinalização muito preocupante para o que a gente pode chamar de uma espécie de banalização da morte de pessoas em formação absolutamente indefesas. Repare bem que o país, o Brasil, integrava essa aliança internacional anti-aborto, repudiando o assassinato de crianças no ventre materno como uma política pública de planejamento familiar. Então, utilizar essa cultura da morte de pessoas, crianças em formação, indefesas, como uma política de governo pró-morte e não pró-vida, é algo que toda pessoa com uma consciência ética, independentemente de ser cristã, evangélica ou de qualquer outra vertente religiosa, sem dúvida essa cultura da morte deve ser repudiada. Então havia essa aliança que repudiava o aborto como uma política de planejamento familiar e que também defendia a família como base da sociedade. A importância da família para uma sociedade mais saudável, para uma sociedade mais pacífica. Infelizmente, o atual governo retirou o país dessa aliança internacional que congregava mais de 30 países comprometidos com essa pauta pró-vida e pró-família. Essa decisão do atual governo, ela produziu já algumas consequências e algumas manifestações, inclusive a própria CNBB. Quais são as consequências para a sociedade? Como a senhora analisa também essa manifestação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB? Então, eu como católica e sempre me pautando por uma postura respeitosa, apesar de defender meus pontos de vista, minhas posições, eu creio que é importante pontuar inicialmente que a CNBB não pode ser confundida com a Igreja Católica. Há uma doutrina da Igreja de longa data de defesa da vida desde a concepção. E, evidentemente, a CNBB, através de sua cúpula, sabia que uma eventual eleição do Lula e a volta do PT ao poder poderia, sim, sinalizar um retrocesso nessa defesa da vida desde a concepção, o que de fato foi confirmado. Mas é sim de se louvar, pelo menos, a nota divulgada repudiando o que a gente pode chamar, não é, de um retrocesso anunciado, de uma tragédia esperada, que era exatamente adotar o aborto como uma política de saúde. A narrativa de que se trata de defesa dos direitos reprodutivos da mulher, do direito à sua autodeterminação sobre seu corpo. Agora, repare bem que nesse discurso presente nos defensores dessa cultura da morte, do aborto, está ausente a defesa da vida de um ser indefeso. Porque o que nos separa do irracional, do amoral, é exatamente a nossa defesa de princípios e valores elevados. Porque quem é incapaz de defender quem é absolutamente indefeso para defender sua vida, como é o caso de um ser humano em formação, eu diria que é uma pessoa com graves problemas, né, de sentimento moral, de concepção de vida pautada por valores éticos, para os quais essas pessoas devem repensar aí suas posturas. Então, veja, Arivan, quem nos acompanha, já há consequências. Vejam que havia uma portaria do Ministério da Saúde estipulando que os médicos que atendessem mulheres
que alegassem ter sido vítimas de estupro, que eles fossem obrigados a comunicar às autoridades competentes para investigar, para apurar a responsabilidade, descobrir as circunstâncias desse estupro, quem foi esse estuprador, até para evitar futuras vítimas, foi também revogada pelo atual governo. Ou seja, é claro que devemos ser sensíveis, devemos ser generosos com as mulheres que de fato são vítimas de violência sexual e dar a elas o apoio necessário para enfrentar esse drama, para que elas tenham todo o apoio psicológico, todo um suporte emocional e até um apoio financeiro para enfrentar essa situação dramática que ela vivencia. Agora, com a revogação dessa portaria, o que fica aberto aí é uma ampla possibilidade de algumas mulheres com o que seria uma gravidez indesejada, ainda impactadas por uma eventual gravidez não esperada, de ir procurar o sistema público de saúde, alegando que foi estuprada, para sim proceder a essa intervenção para matar a criança que está gerando, o feto, o embrião que está no seu ventre. Observe que, sem exigir qualquer prova de que foi vítima de um estupro, há duas consequências nefastas. Primeiro, ser franqueada essa ampla possibilidade, né, de uma morte cada vez mais frequente de crianças, de vidas em gestação, que não são culpadas por exatamente essa gravidez e uma eventual falta de precaução para evitar a gravidez, mas essa vida em formação não pode ser, né, culpada por uma inconsequência ou por uma, enfim, falta de cuidado dessa mulher que manteve uma relação sexual. E a outra consequência é exatamente nos casos aí de, se houve de fato estupro, de apurar responsabilidades desse agressor, dessa pessoa violenta, desse homem que agrediu sexualmente essa mulher. Então, vejam que nós não somos insensíveis ao drama de mulheres. A lei brasileira admite a interrupção da gravidez em 2 casos, quando implica em risco de morte para a mulher e que a ela seja dado o direito de decidir se quer ou não levar adiante essa gravidez, e em caso exatamente de estupro. Mas eu encerro essa minha intervenção com uma observação. O aborto, como uma política, né, de governo, abre aí a porta para a banalização de um dom divino, que é a vida que a gente recebe. E aí, em muitos países onde o aborto foi praticamente adotado sem limites, o que se vê, como por exemplo na Islândia, é 100% dos casos de crianças diagnosticadas com síndrome de Down sendo abortadas. Dali para avançar para qualquer probleminha genético que se identifique, os pais descobrirem, não, vamos aqui proceder a um aborto. Depois avançar também para a eutanásia. A pessoa com uma doença grave, meio depressivo, e aí opta para que o Estado lhe dê suporte para eliminar sua própria vida. Então, por isso que eu digo que essa cultura da morte é, antes de tudo, um distanciamento do ser humano de um padrão moral, de um compromisso com a defesa da vida, que é preocupante, para a qual toda a sociedade tem que estar atenta, principalmente aqueles que são tementes a Deus e acreditam, sim, que nosso compromisso nesta vida é com a defesa do bem, da verdade, e que a vida, enquanto dom recebido, deve ser respeitada desde a concepção. Como é que a senhora acha que a sociedade brasileira vai reagir à luz da moral? E como a senhora falou por último, também à luz da fé, a sociedade brasileira deve encarar
essa nova realidade que o governo atual retira da Aliança Internacional Anti-Aborto? Erivan, eu aqui concito, exorto as pessoas católicas, mas também pessoas, né, que são pró-vida, que defendem que uma sociedade só avança enquanto comprometida com uma marcha civilizatória, se de fato está comprometida com valores elevados de defesa da vida. E dessa forma, eu exorto todos a defender e pressionarem seus representantes pela aprovação do Estatuto do Nascituro. Vejam que no final do ano passado houve uma tentativa de aprovação numa das comissões da Câmara de aprovação do Estatuto do Nascituro, do reconhecimento de que um ser humano em formação já é titular de direitos, já merece a proteção de sua dignidade, de sua vida, que criminaliza, sim, aqueles que estimularem, que induzirem mulheres ao aborto, porque repare bem, a pessoa que sofre uma violência sexual, a pessoa que está correndo um risco de morte se mantiver uma gravidez, ou que descobriu que a criança que está gestando tem um problema genético grave, o que essa pessoa precisa é de apoio, é de um suporte para uma decisão consciente que leve em consideração essa vida que ela está gestando. E assim, o Estatuto do Nascituro seria muito importante para frear essa cultura da morte, para limitar essa sanha de fato, atingir bens elevados que nos conferem limites morais e que não tem só preocupação com questões materiais imediatistas, como, em regra, a esquerda defende. E assim eu acho que, para além de sempre que for oportuno, e eu louvo esse espaço que você aqui franqueia no jornal, de denunciar o que está se passando, notas de repulsa, como a que a CNBB divulgou, mas não basta isso. E a mobilização passa, sem dúvida, pelo campo da política. E eleger representantes comprometidos com uma cultura pró-vida e pressionar os eleitos para que tenham esse compromisso, que o voto não é um cheque em branco, e que eles lá defendam valores, princípios, nos quais nós, eleitores, acreditamos e confiamos nele, essa representação, nesses políticos, nessas políticas que elegemos, que, de fato, eu acho que é urgente a aprovação do Estatuto do Nascituro para proteger essas vidas indefesas de maneira mais efetiva, mais eficaz.